eu acho incrível, porque tem pessoas que querem dar R$ 1.000 numa mentoria e quer ganhar 100, irmão. Entendeu? E quer ganhar 100 sentado. Sem fazer nada. Sem E acha que fazer vai nada. cair do céu. Não, e se a gente, que já é empresário, já tem um negócio rodando, às vezes procrastina, imagina o cara que não tá vendo nada. Fala aí, pessoal do BRB. Hoje a gente está começando mais um episódio e hoje eu tô com ele, que é expert em e-commerce e marketplace. Brian, se apresenta aí pra gente, meu irmão. Fala, meu irmão. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Estou ansioso pelo nosso bate-papo e eu espero que eu possa aprender e também estar ensinando alguma coisa aqui hoje. Legal, Brian. Brian, quantos anos você tem? 22. 22. E você é um cara bem jovem, né? E já tá há quanto tempo aí no marketplace e no e-commerce? Cara, agora em maio vai fazer 3 anos. 3 anos de e-commerce. E você sempre trabalhou com isso ou você já trabalhou como CLT ou sua jornada começa no e-commerce mesmo? Não, minha jornada começa como servente de pedreiro, aí vai ter uns bicos de pintura por aí, depois vai ter mais servente, até que chegou um tempo que eu tentei jogar bola também no passado, e aí depois entrei na Vilares, e aí da Vilares eu fui começando a ir para esse lado. Na verdade, desde antes, quando eu estava tentando jogar futebol, eu já estudava empreendedorismo, né? Eu sempre imaginei que, mesmo se desse certo, eu ia ter que colocar o dinheiro para render de alguma forma, né? A gente vê muito relato de jogador por aí depois que fica sem dinheiro. E foi por conta disso, cara. A gente começou a estudar, eu, o Lucas, na época, alguns amigos, a gente começou a estudar dropshipping, né? Legal. Eu acredito que a maioria da pessoal que foi pro marketplace começou nisso aí, cara. Começou com o drop, a ilusão do drop. A ilusão do drop, né? Foi R$ 600 de tráfego para uma venda. E aí depois a gente conheceu a venda com estoque, né? Nos marketplaces. Inicialmente eu entendi que era um drop nacional, mas depois a gente teve que comprar produto e aí fomos tendo essa experiência, sabe? Legal, Brian. E hoje como que funciona a sua operação? Você opera em qual e-commerce? Cara, hoje a gente está operando, eu comecei na Shopee, depois eu fui pro Mercado Livre, depois Shein, agora a gente está na Amazon também e TikTok Shop. Legal. E cara, eu falo assim, né? Hoje o e-commerce, o digital é algo que está muito aquecido. Não hoje, já há algum tempo. E todo mundo tem vontade de começar. E todo mundo fala assim, cara, quanto que eu preciso? Eu preciso de 10 mil, 1.000. Hoje, qual o valor que você acha que alguém precisa ter para começar no e-commerce, seja Shopee, seja Mercado Livre ou Amazon? Cara, eu sou suspeito a falar que eu comecei com R$ 1.000, né? E emprestado ainda, então bem suspeito para falar. Eu acho que assim, para começar com uma tranquilidade mesmo, quanto mais melhor, né? Em qualquer situação. Mas para ter um preço bom, para conseguir escalar um pouco mais, eu acho que em média uns 15, 20 mil reais, acho que é o melhor. Porque você consegue investir em tráfego, você consegue investir em operação e tudo mais, né? E hoje, para quem está começando, para quem, na verdade, né, às vezes trabalha como CLT ou ainda é jovem, quer trabalhar com e-commerce, e vê que, cara, tem uma infinidade de plataformas, como você mesmo disse, TikTok Shop, Shopee, Mercado Livre. Você acha que para essa pessoa começar, compensa ela começar só com uma plataforma ou já começa com uma, duas, três plataformas diferentes? Cara, eu acho que é sempre melhor se você conseguir atender, né? Porque não adianta nada você fazer um monte de coisa e não fazer direito, né? Importante, eu acho que nesse caso aí é melhor você escolher uma e ser bom nela do que você escolher um monte e ser medíocre em todas, né? Então, só que a gente consegue atender hoje, porque também tem questão de produto que vende em um, produto que vende em outro, né? Vai ter um marketplace que vai vender mais, o outro não vai vender mais certos produtos, sabe? A gente fala que tem produto assim, esse aqui é a cara do TikTok Shop, esse aqui é a cara da Shopee. Então Sim. É aí que a gente tenta, entendeu? E hoje, qual que é a grande diferença entre Shopee e Mercado Livre? Cara, hoje eu vejo o Mercado Livre muito mais organizado. Eu que mexia mais com a Shopee antes. Eu acho que tem uma organização bem melhor, tem como a gente atingir públicos e eu acredito que até a questão da confiança dos clientes é muito melhor do Mercado Livre do que da Shopee, né? A Shopee a gente tem um embate muito grande em questão de preço, né? Eu acho que as pessoas têm, de certa forma,
preconceito com a Shopee, sabe? Tipo, as pessoas acham que por ser a Shopee vai comprar só coisa vagabunda, tem que pagar R$ 5 no produto, né? E o Mercado Livre ele tem um pouco mais de brand nessa área, então acaba podendo vender umas coisas mais caras. Mas a diferença, cara, é justamente isso daí. A Shopee a gente atinge um nicho um pouco mais, ticket mais baixo, sabe? As pessoas já vão lá com a intenção de comprar as coisas mais baratas, quando no Mercado Livre não. Legal, Brian. E Brian, quando eu te perguntei sobre investimento, você falou algo em torno de 15, 20 mil. Quanto desse valor, vamos pensar que a pessoa tenha 15 mil, quanto desse valor você investiria em conhecimento antes de começar a comprar produto, às vezes no escuro, sem saber realmente o que quer vender, ou acha que vende e não vende, o que eu acho que acontece com muitas pessoas, né? A pessoa acha que esse celular, um relógio, isso vende, mas às vezes não vende. Quanto desse valor você investiria em conhecimento? Cara, vamos colocar aí 20 mil, depende muito do mentor que você encontra, né? Mas vamos supor que você vai pagar 10 mil numa mentoria, eu acho que vale a pena os 50% do capital. Por conta de que além da experiência, além de ter um cara ali que já quebrou a cara outras vezes e errou em áreas que ele vai falar para você não errar, você tem a questão do network, né? Porque se entrar com 20 mil, você não sabe onde você vai comprar, o que você vai comprar, com quem que você vai comprar. Às vezes com uma mentoria, com um cara ali que vai já ter um network bom para, sei lá, um fornecedor X, a gente já consegue ter prazo, a gente já consegue comprar num preço melhor. E aí é onde o jogo muda, entendeu? Entendi. E cara, sabe o que eu acho incrível? Eu esperava que você fosse falar 3, 4 mil e você falou algo que hoje gira em torno de 50% do capital que a pessoa vai ter. Eu acho que isso deixa explícito, independente da área ou nicho que a pessoa for trabalhar, o conhecimento é a base de tudo. E eu falo, né, eu vejo muitas pessoas olhando para o mercado e às vezes tem alguém ganhando muito dinheiro com açougue ou alguém ganhando muito dinheiro com marketplace e essa pessoa acha que é fácil, né? As pessoas tendem a achar que é fácil. Cara, o Brian tá se dando super bem com o Shopee, eu vou vender na Shopee. Não é assim. E o conhecimento que o Brian adquiriu e o caminho que o Brian teve que percorrer, né? E pensando por esse lado, olhando para um lado de empreendedorismo, olhando no aspecto geral, independente da área, qual você acha que é a grande dificuldade da pessoa que trabalha como CLT e quer migrar para ser um empreendedor, um empresário? Qual a grande dificuldade que essa pessoa vai enfrentar? Cara, eu fui questionado, acho que essa semana passada, em relação a isso, né? O que o Brian diria para uma pessoa no passado, né? O que ela deveria fazer? E a resposta minha foi arriscar, né? E eu acho que foi a maior dificuldade que eu passei quando eu estava no CLT para passar pro empresário, né? Porque você acaba tendo que acabar com o seu tempo. Na época, eu era do CLT e tal, fazia algumas coisinhas assim por fora e treinava muito, por exemplo. Eu tinha um tempo muito bom para poder treinar, né? Quando eu comecei com o Shopee, eu que embalava, eu que tinha que fazer anúncio, eu que tinha que comprar, eu que tinha que fazer tudo. Então, o meu sábado era o dia todo em São Paulo, né? A minha semana era sair de casa 5 horas da manhã, treinar, ir direto para o CLT, chegar em casa às 6 horas da tarde, mais ou menos, e aí já ter que fazer as coisas já. E às vezes ia dormir 1, 2 horas da manhã, dependendo do quanto tinha de produto para embalar, se o produto era difícil ou não. E a minha dificuldade nesse caso aí foi conseguir descansar, né? Conseguir dormir. E eu sou um cara que sempre coloquei isso como a saúde como um dos pilares mais importantes da nossa vida, né? Por conta de que eu acho que se a gente não tiver saúde, a gente não consegue tocar a empresa, a gente não consegue fazer nada, né? Totalmente. E a maior dificuldade é a questão da segurança, cara. Eu acho que é isso. Só que eu aprendi desde muito cedo, desde quando eu estava no CLT mesmo, que a segurança nunca existe, cara. Não existe. Não existe porque uma hora a gente vai estar dentro da empresa, amanhã a empresa pode mandar você embora sem falar nada, o motivo. E assim também a gente trabalha na empresa, né? Na nossa empresa. Sim. Nossa empresa a gente pode uma hora quebrar, a gente está suposto a esses momentos, né? Sim. Eu acho que essa sensação de segurança que às vezes o CLT traz é
algo que engana, né? Porque a pessoa ali tem um trabalho, aí ela é mandada embora ou ela pede demissão. Se ela pedir demissão, não, mas se ela for mandada embora, ela vai ter o seguro-desemprego, vai ter todos esses benefícios, mas acaba, né? Acaba. E quando você tem seu negócio, você cria uma expertise ali do seu negócio, cara, de como fazer. E independente da situação que você enfrente, eu falo que quem aprende a fazer dinheiro pode perder o dinheiro, mas o conhecimento está com você, então você vai fazer dinheiro de novo. Tem até a frase que quem faz 1 milhão consegue fazer outro 1 milhão. Sim. Então eu acho que o lado bom do empreendedorismo é isso, cara. É o que o empreendedorismo traz pra gente e a expertise, a vivência mesmo do negócio, que, cara, eu acho que só quem vive sabe. É todo dia é novidade, todo dia é algo novo. E Brian, hoje, cara, você falou que aí o maior calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, é a segurança. E, cara, qual a dica que você tem para quem quer começar e realmente tá com medo da falta de segurança? O que você faria? É só arriscar ou você tem os pilares que você acha que são fundamentais para isso, para que o jogo comece a ser jogado? Cara, eu sou cristão, né? Então é impossível falar o primeiro pilar não sendo Deus. Porque o meu processo, eu sendo muito novo, eu sempre tive muitas dúvidas, também sempre tive muito medo de arriscar, né? E você sair de uma empresa em que você está ganhando um salário para viver totalmente o mundo de negócios que você não tem onde pisar, você não está vendo nada de onde pisar. Para mim, a experiência única e o pilar principal foi Deus, cara. Colocar Deus sobre todas as coisas, pedir direcionamento e a partir dos direcionamentos ir tomando decisões. Até porque quando eu trabalhava no CLT, eu recebi uma proposta em que ia duplicar meu salário, né? E não é uma proposta qualquer, uma muito boa mesmo. Na época eu não estava, eu estava começando assim a girar um pouco mais a empresa, sabe? Sim. E foi por conta de Deus me dar luzes ali, demonstrações, direcionamentos, né, para eu conseguir sair. E aí quando eu saí, no outro dia cancelou todas as vagas, né, que iam ser dadas inclusive. E no outro mês meu lucro acho que aumentou em 10 vezes, cara. Porque aí foi onde eu vi que Deus realmente estava com a mão no negócio. E os outros pilares, cara, é aí você ter fome, cara. Ter fome, acho que é a parte mais importante. Tem muita gente que hoje vem conversar comigo e eu acho que uma das primeiras coisas que eu avalio é se o cara vai ter a mesma fome que eu para fazer alguma coisa, né? Porque tem cara que tem uma vida já ganha e para ele se atrasar 10 minutos numa reunião, 20 minutos numa reunião, ele não tá nem aí porque tá com a vida ganha. Sim. Pra gente que tem fome, isso é importante. Até nesses detalhes a gente observa, sabe? Uhum. E o outro, cara, sinceramente, ter um pouquinho de ansiedade, ter um pouquinho de medo, porque é o que no fundo nos faz não quebrar, cara. A gente olhar para a ansiedade como prever futuros riscos, prever futuros problemas, e o pouquinho do medo é não se jogar de cabeça às vezes em algumas coisas, né? Porque há oportunidades que aparecem que às vezes a gente até vê que não é boa o suficiente, não é boa, não é de Deus, e a gente vai de todo jeito lá e acaba quebrando a cara, cara. Sim. É ter planejamento, que foi o pilar mais importante que eu aprendi no CLT. Eu falo para alguns amigos que eu acho que a experiência de um jovem aprendiz, a experiência de um CLT, trabalhar dentro de uma empresa, te faz aprender muito a tocar sua própria empresa depois, né? Porque você aprende muitos processos, muitas coisas da operação ali, em que nenhum lugar você vai aprender, cara. Só com a experiência mesmo, com a mão na obra, sabe? Sim. É isso. E Brian, você me disse que você tem 22 anos. E você é super jovem, eu tenho 24 anos. Cara, qual a dica que você deixa para essa nossa geração? Que eu vejo que é uma geração que é uma geração doente, que muitas das vezes, cara, é uma geração muito vitimista. Qual a dica que você deixa aí pensando na geração? Você falou sobre espiritualidade, sobre Deus. Eu queria que você olhasse para esse aspecto e deixasse uma dica para a geração que, cara, é tão vítima, é tão doente e muitas das vezes fica trancada em casa. Qual a dica?
Cara, coloque Deus em primeiro, peça direcionamento e com o direcionamento assuma a responsabilidade da sua vida, cara. Porque eu acho que assumir responsabilidades é o que mais bate contra o vitimismo. Porque aí você sabe que se você tá numa situação ruim, se você tá num relacionamento tóxico, a culpa é totalmente sua, véio. Não é da outra pessoa. É você que permitiu se estar ali, você que permitiu tá ali, você que às vezes permitiu estar numa situação em que você não deu o seu melhor, é tudo a sua responsabilidade. Eu acho que isso é o maior antídoto contra o vitimismo. É assumir responsabilidade, cara. Sim. É você e você, velho. E junto do vitimismo vem um grande problema que todos os empresários enfrentam. Ou se não enfrentou, vai enfrentar um dia, que é a procrastinação. As pessoas muitas vezes sabem o que tem que fazer, sabem o que tem que ser feito e, cara, não fazem por procrastinar aí, por achar que é vítima da sociedade ou vítima de uma situação. Pensando nesse aspecto, Brian, nós estamos num ano de eleição. 2026 é um ano de Copa do Mundo e de eleição. Eu vejo que muitos empresários se escondem atrás disso. O ano tá ruim, eu não tô faturando, eu não tô vendendo porque eu tô em ano de eleição, ou ano de Copa do Mundo, é mais parado. O que você pensa sobre isso? Cara, primeiro que eu nunca pensei em política salvar minha vida, porque meu voto vai... Eu vou poder escolher um lado, só que não depende só de mim, né? Sim. Depende de toda uma nação. Questão de Copa, eu sou apaixonado por futebol. E eu acho que é totalmente vitimismo, cara. É assumir a responsabilidade. Se você não tá vendendo no nicho da Copa do Mundo, por exemplo, se você não tá tentando vender algo para a Copa do Mundo, eu conheço amigos aí que estão vendendo camisa do Brasil e estão ganhando muito dinheiro, cara. Muito dinheiro mesmo. E foi porque os caras botaram a cara, se arriscaram em algo sazonal, né? Sim. Querendo ou não. Tenho amigos que vão arriscar pela primeira vez no sazonal no Natal. Pode dar certo, pode dar errado. Mas eu acredito que nesse caso aí quem toma mais risco tem mais resultado, cara. Totalmente. E até mesmo com a política, né, cara? A política envolve vários fatores. Eu conheço donos de gráfica que, cara, em época de eleição é a melhor época do cara. Né? Agora, se o cara for entrar numa bolha de achar que ele é vítima, que o ano não vai rodar pra ele porque é ano de eleição, ele não vai aproveitar as oportunidades, né, cara? E, Brian, hoje, o seu negócio, né, pensando em e-commerce, marketplace e digital, qual a tendência para o resto do ano aí e para 2027? Você acha que tende a crescer quanto? Hoje o mercado digital, ele atinge quanto? Qual a porcentagem de vendas aí do mercado de vendas ao todo? Eu queria saber nesse aspecto. Cara, eu não me recordo, meu amigo Matheus citou a porcentagem, eu peço até ajuda para ele, quanto que era a porcentagem mesmo? Do 15%, né, do mercado normal, né, vamos dizer assim. Crescimento vai ser absurdo, cara. Absurdo. Quando eu comecei nisso, eu comentava entre pessoas assim, eu falava assim, um negócio que não tá na internet não vai se sustentar, sabe? E não é exclusivamente tá em marketplace só, mas tá com e-commerce próprio ou tá com um social media, né? Um pessoal fazendo um trabalho de tráfego, de mídia social. Eu acho que isso é o que mais atinge hoje. A gente passa mais de metade do dia no celular, né, cara? Sim. A gente passa mais de metade do dia no celular, procrastinando, inclusive. Então, com certeza. Eu acho que o crescimento é absurdo, assim como o crescimento da própria internet, cara. A internet foi algo muito diferencial, eu acho, assim, algo muito estrondoso, né? Fora as inteligências artificiais agora, né? Quem tá usando isso daí tá se sobressaindo sobre todo o resto. Porque é uma mão de obra barata, na teoria, sim, e que faz de tudo, cara. Hoje, se você fosse o Brian lá atrás, o Brian do zero, vamos pensar assim, o Brian CLT, tivesse que estudar apenas um mercado para você iniciar no digital, qual que seria? Um mercado. O mercado se refere a nicho ou um tipo de conhecimento? Pode ser, cara, você vai estudar sobre inteligência artificial, ou social media, ou copywriting. O que você estudaria? Cara, eu estudaria
Eu acho que nesse caso, é que no passado não tinha, né? Mas hoje eu acho que eu escolheria a inteligência artificial. Porque ela vai abranger tudo, né? Você vai conseguir fazer o design perfeito, você vai conseguir fazer um copyright perfeito, você vai conseguir fazer descrição, tudo perfeito. Título e tudo mais. Eu acho que o grande ponto da inteligência artificial é exatamente esse, né? A profissão de copy e tráfego pago, ela existe já há algum tempo e, cara, são profissionais excelentes. Mas mesmo esses profissionais que são excelentes, que realmente faturam com esses mercados, se eles não se adaptarem à inteligência artificial, eu acredito que eles vão morrer. Sim, morrer nadando na praia. Certeza. Assim como, cara, eu falo que qualquer empresa, de qualquer nicho, de qualquer ramo, que não se adaptar ao digital, na minha visão, até 2030 vai morrer. E, cara, isso foi muito difícil para mim aceitar e acreditar. Eu tenho uma empresa de prestação de serviço elétrico e mecânico e indústria. Aí eu pensava, né? Onde eu vou encaixar o digital nisso, cara? Por que eu preciso ter um Instagram bom? Por que eu não vou vender pelo Instagram? Porque a venda do serviço em indústria é o relacionamento. É, sabe, tá ali todo dia, ou que não seja todo dia, mas toda semana fazer feedback, follow-up com os clientes. E, cara, eu tinha pra mim onde eu vou encaixar o digital. E eu fiz algumas mentorias e passei por alguns treinamentos de vendas, cara, e todo mundo batia nessa tecla. Você precisa estar no digital, você precisa estar no digital. E para mim eu fui tentando aceitar, entendeu? Até o dia que a gente tomou a decisão, vamos começar, vamos ver no que dá, né? E aí a gente contratou uma social media e, cara, você vê o poder disso. Por mais que o meu cliente seja uma indústria, o comprador dessa indústria tá no digital, entendeu? Todo ser humano hoje, praticamente, eu não sei a porcentagem ao certo, mas praticamente acho que mais de 90% da população tem um celular e essas pessoas usam o Instagram, essas pessoas usam Facebook ainda e o próprio Google, né, no iPhone, no Safari. E, cara, é incrível o poder do digital nas empresas e nas nossas vidas também. Brian, você é mentor? Você ensina o pessoal a vender? Cara, é um assunto delicado isso daí. Eu já fui mentor, né? Eu acho que esse foi um processo muito importante na minha vida, assim, para aprender a liderar, para melhorar como um líder, né? E também para me ajudar a crescer em certas partes, né? Eu tive uma estrutura muito boa para conseguir crescer, né? Eu juntei os meus alunos em um momento para a gente fazer compras juntos. E isso quem aproveitou, tem alunos meus que aproveitaram, também conseguiram crescer bem, né? Tendo um prazo, tendo um poder de compra um pouco maior, né? Junto. Mas hoje, cara, hoje eu estou envolvido em muitos projetos novos, em muitos novos negócios em que eu não consigo mais dar esse acompanhamento, né? A gente estava até debatendo aqui antes de começar sobre colocar a cara no Instagram, falar sobre e tudo mais. E eu tenho pensado em ir para esse lado, né? Eu até fiz um lançamento o ano passado em relação à mentoria. Só que hoje, cara, eu vejo que eu não consigo mais dar esse acompanhamento, até porque eu preciso fazer o cara dar resultado e não depende só de mim. Sim. Né? O maior problema é esse. É eu estar dispondo do meu tempo, às vezes, por alguém que não quer crescer. Né? Alguém às vezes quer... Estava falando com o Matheus sobre isso ontem. Eu acho incrível, porque tem pessoas que querem dar R$1.000 numa mentoria e quer ganhar 100, irmão. Entendeu? E quer ganhar 100 sentado. Sem fazer nada. Sem acha fazer que vai nada. cair do céu. Não, e se a gente, que já é empresário, já tem um negócio rodando, às vezes procrastina, imagina o cara que não tá vendo nada. Sim. Então, assim, claro que eu acho que as pessoas precisam de mentores, as pessoas precisam aprender, né? Posso dar toques e ajuda, só que eu não tenho focado nisso no momento. Uma hora eu vou até focar. Eu tenho pensado em fazer lançamento de infoproduto mesmo, né? Fazer um lançamento de curso mesmo. Eu acho que mais para frente eu vou fazer isso, mas eu preciso ter uma estrutura melhor para fazer isso hoje. Hoje eu não consigo atender, cara. Sim.
E, cara, eu acho que esse ponto que você falou é super interessante pra gente abordar, porque você não é um guru de internet. Você é um cara que realmente vive as vendas. Hoje você não depende de mentoria. E você, como você mesmo já disse, você já deu mentoria. Só que, cara, você viu que é muito mais complexo do que você imagina, mas por um ponto apenas. Você tem um propósito. Eu acho que o propósito é o que vai medir o nosso sucesso. Por quê, cara? Porque você podia muito bem não ligar para essas pessoas. Ah, ele já pagou minha mentoria, então, cara, pra mim não importa se ele vai ter resultado ou não, se ele vai ficar sentado ou se ele vai seguir o que eu vou falar, porque eu já ganhei o dinheiro. E, cara, eu tenho certeza que a grande maioria desses gurus pensam exatamente assim, cara. E é interessante ver que você não vive disso. Você não precisa da mentoria para viver hoje. O dia que você for dar uma mentoria, eu acredito que você vai ser ainda mais bem sucedido por causa de propósito, cara. Você não é movido só por dinheiro. Não é o dinheiro que brilha os seus olhos, cara. É o desenvolvimento das pessoas, é o desenvolvimento dos negócios, né? Cara, eu vejo que tem muita gente que não vende nada. Às vezes o cara não vende nada no Mercado Livre, na Shopee e ganha muito dinheiro com mentoria enganando as pessoas. E tem muita gente querendo se aventurar nesse mercado. Deixa uma dica para essa pessoa que está querendo se tornar um mentor. O que você falaria? Seja honesto, cara. Seja real, seja vivo, seja uma pessoa, um ser humano, entenda do outro lado, porque eu conheço pessoas, como você citou, né? E esse tipo de pessoa acaba com o mercado. Acaba com o mercado, é, faz acabar com, além de acabar com o mercado, destrói sonhos também, né? Sim. Porque às vezes o cara vai lá, pega um produto, vende no 0 a 0, faz faturamento, né? E é muito fácil a gente abrir aqui na televisão e colocar. Eu faturei 2 milhões no ano passado, meu lucro foi R$ 5. É muito fácil fazer isso. A gente consegue fazer isso em um dia. E aí o cara faz isso, o cara acaba destruindo um produto, tem outras pessoas na concorrência que vendem esse produto, às vezes para dar sustento para a família e ferrava todo mundo, Sim. sabe? Para vender uma farsa. E aí, às vezes, o cara tem contato, né? O cara já tem uns fornecedores já pré-escolhidos para passar, e aí ele ganha em cima dessas compras, e aí só vai ferrando, entendeu? A gente chama isso de fornecedor prostituído, né? Que tem cara que faz exatamente isso daí, faz uma parceria, vai indicando pessoa, e daqui a pouco tem 100, 200 caras vendendo o mesmo produto, ganhando 1 centavo por produto, e todo mundo ferrado. Todo mundo vivendo uma mentira. Não dá conta nem de pagar o imposto. Não paga. E, cara, eu acredito que isso deve acontecer até mais na Shopee. Tô mentindo ou Sim, não sim. tá certo? E pra você, como que é viver essa prostituição dos produtos? Cara, é complicado. Eu, assim, não vou falar que eu estava no começo da Shopee, mas eu estive num momento muito inicial, né? Então, eu já tenho um ranking bom da minha própria loja, já tenho um ranking bom em alguns produtos, eu consigo me manter, sabe? Só que para lidar com essa prostituição é network, cara. A gente tem uma meta, eu e o Matheus, né, que a gente fala, a gente tem que estar em São Paulo todo mês, cara. Umas 2, 3 vezes, até uma vez por semana, tá em São Paulo, conhecendo novos fornecedores, negociando com o fornecedor, tá ali no tete a tete. Sim. Com o cara. Porque às vezes a gente fazendo pedido por aqui, a gente não vai conseguir o preço que tá olhando no olho do cara. Sim. Né? E a gente fez isso, deu muito resultado. É onde você consegue se sobressair, porque você consegue um preço mais barato. Se você vê que o cara vai ficar barateando, vai ter uma hora que o cara não vai aguentar, porque você vai ter mais preço que ele. É onde a gente consegue se sobressair. E muitas das vezes a gente mantém até o preço, já está vendendo bem, mantém o preço, nem precisa baixar e segue a vida, irmão. E hoje, Brian, você trabalha só com revenda ou você tem fabricação própria ou você é importador? Cara, nós estamos trabalhando com importação mesmo, hoje. Importação. Eu comecei comprando em distribuidora, né? E aí a gente foi passando para importadora e hoje a gente negocia direto com o dono da importadora para a gente trazer produto importado, fora alguns outros negócios que a gente quer importar direto também, né? E é isso.
E hoje, qual a grande dificuldade que eu vou enfrentar se eu quiser importar? Cara, acho que a grande dificuldade para importar é você achar alguém confiável, né? Primeiramente. Porque se você for importar direto, eu acho que é confiança e até preço, né? Tá. A gente fala que a gente prefere importar com o importador porque o cara já vai comprar 10 containers por mês. Você vai comprar nenhum, né? Vai comprar um às vezes. E aí o preço de 1 para 10 é totalmente diferente na China. É assim que funciona, totalmente diferente. Você garantir que vai chegar, garantir que vai conseguir fazer todos os trâmites de importação mesmo que tem aqui no Brasil, tem que ter despacho aduaneiro, tem que ter frete, tem que ter tudo feito. E até onde a gente entende, lá na China funciona de uma certa maneira. Eles têm fábricas, né, de diferentes nichos, né? O cara não tem uma fábrica só de utensílio doméstico, por exemplo. Não tem uma fábrica só de ferramentas. O cara vai ter uma fábrica de utensílio doméstico e uma fábrica vai fabricar silicone, uma outra fábrica vai fabricar aço inox, uma outra fábrica vai fabricar vidro e assim por diante. Caramba. E se você compra de fábricas diferentes, nem todas têm o mesmo prazo. Então você vai ter que gastar para deixar um container lá parado, para você colocar até fechar esse container. Então, sei lá, a de vidro demorou 30 dias, aí a de silicone vai demorar 60, aí a outra vai demorar 90. Então vai ficar parado desde a primeira. 3 meses. 3 meses vai ficar parado lá. Se fosse 3 meses até chegar aqui, beleza, você ia pagar bem menos, mas lá você vai ter que deixar um negócio alugado. Então, assim, um cara que já importa 10 containers por mês, o cara já vai trazer isso. Ele já vai ter em estoque, às vezes, o que você precisa. Sim. E se ele não tiver, ele vai trazer muito, ele vai assumir o risco por você, vai te dar um preço bom, você pega uma quantia, o restante ele vai jogar na importadora dele para vender. Eu acho que a maior dificuldade, a gente até se segurou nisso, é importar sozinho, cara. Claro que existem facilidades, né? Existem alguns sites que a gente consegue e tudo mais. Só que é bem difícil, cara. É bem difícil fazer todos os trâmites que tem que fazer e principalmente ser honesto. Porque os caras trazem aí muito dinheiro sem nota, faz vários trâmites. A gente vê aí esses dias várias operações caindo por aí, né? Que a polícia pegou. E essa é a maior dificuldade. Porque para importar de início, cara, você não vai ter o conhecimento necessário para isso, não. E nem às vezes o dinheiro, né? Com certeza. Que é muito caro, né, cara? Para dar no pataco, e às vezes você vai estar negociando com o cara vai querer a vista, você nunca comprou com o cara. Por isso que é a importância que eu falo assim, eu acho que a pessoa que quiser importar aí sozinha, essa pessoa tem que ter a condição de ir pra China, conhecer às vezes o fornecedor, né, cara? E fazer contato, apertar a mão dele, olhar no olho e negociar, né, cara? Sim. E Brian, cara, deixa uma última dica, então, aí pro pessoal que tá assistindo, que tá querendo empreender ou que já empreende, enfrenta alguma dificuldade. Qual a dica que você deixa aí pra gente finalizar esse episódio? Cara, você citou um negócio no meio do episódio sobre procrastinação e é algo que todos nós passamos, né, cara? Eu acho que no início você tem que ter um sangue no olho absurdo, né? Até você conseguir, você vai ter que conciliar uma renda que já está na sua mão e conseguir investir na empresa, em algo que você for querer. Então imagine hoje que você está no CLT, continue, pegue experiência, trabalhe como uma pessoa que é quase dono da empresa, para você entender como funcionam os processos. Você pega uma área em que você se interessa para começar a empreender, você começa ela simultaneamente, vai ter que ter sangue no olho, vai ter que abdicar de muita coisa, de muito tempo. Quando você vê que vai rodar mesmo, você já dá um jeito de sair fora. Uma hora você vai ter uma rescisão, você vai ter um seguro-desemprego talvez, e aí você continua tocando seu negócio. Você vai entender que você vai dar suas 10 horas a mais por dia que você estaria na outra empresa, na sua empresa, né? E aí vai chegar a hora da procrastinação. Eu acho que é importante ter planejamento e organização. É um dos pilares mais importantes porque eu particularmente sou um cara ansioso e eu tenho muita coisa para fazer. E quando a gente vê muita coisa para fazer, a gente não vai querer fazer nada, porque a gente não sabe por onde começa, de tanta coisa que tem ao mesmo tempo. E acaba dando dor de cabeça, às vezes, ficando estressado, quando é só pegar um papel e anotar, cara. Sim. E
Acho que essa é a maior luta, né, do empresário, procrastinação. Então, cara, quando você tiver com o seu negócio tocando tudo certinho, coloque algo para você ter saúde, né? Pense em algo como fazer um exercício físico, se apaixone por um esporte como você é apaixonado pelo beach, né? Aham. Se apaixone por um esporte, né, para você conseguir distrair a cabeça, passe um momento com a sua família, descanse bem e esteja planejado, cara. Porque, sinceramente, eu conheço empresários que dormem 4 horas por noite, mas é porque não trabalha direito. Porque se o cara vai ter cara que em 12 horas por dia vai fazer muito mais que um cara que está fazendo em 20. Totalmente. Então, tendo tudo organizado, tudo que você precisa fazer, planejamento, tudo bonitinho, tudo correto ali, organização, vai te fazer ganhar tempo e tempo vai te fazer ganhar saúde, vai te fazer ganhar relacionamentos melhores e assim por diante. Sim, e tem até uma frase que vai muito de encontro com isso, que eu nem acho que seja verdade, uma absoluta verdade, mas falam que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né, cara? Mas eu não acho que isso seja verdade. Mas eu tem, acho que, tem pontos bons, eu é acho que interessante. às vezes quem é aquele empresário escravo, esse cara, ele perde a coisa mais valiosa que tem, que é o tempo. E o tempo pra gente ter com a nossa família, pra gente ter um tempo pra Deus também. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas passam dias e dias sem conversar com Deus, cara. E é Deus que vai abrir as portas, Deus que vai nos dar, vai nos permitir continuar, né, cara? E teve outra coisa que você falou que é sobre a fome. Eu sou um grande fã do Cristiano Ronaldo. Cara, e eu acho que pra mim ele foi um dos maiores atletas da história. E ele falou sobre isso num vídeo esses dias, onde o filho dele estava treinando e o filho dele joga muito bem também. E o cara falou assim: será que ele vai ser? O entrevistador falou, né? Será que ele vai ser maior que você? Aí o Cristiano Ronaldo falou: futebol ele tem que ver se ele vai ter a fome. E cara, é justamente isso. Às vezes eu converso isso muito com meu pai. Eu falo, cara, eu vejo que tem muita gente no mercado que faz um trabalho com muito menos qualidade do que eu, só que é muito maior que eu, por causa da fome. Porque, cara, essa pessoa tá aparecendo, essa pessoa tá fazendo a mais que eu, entendeu? E vai ter muita gente no mercado que não faz as coisas com tanta perfeição, com tanto detalhe, igual você faz, só que essa pessoa é maior que você, cara. Por quê? Porque ela tem fome, ela vai atrás, ela acorda cedo, ela, sabe, e corre atrás mesmo. E é isso que eu acho que a gente tem que deixar pra quem tá assistindo, cara. É que não é fácil, velho. Não é fácil. Se essa pessoa tá achando que vai sair do CLT pra ter vida confortável, não é assim que funciona. É lógico, tem os privilégios. Às vezes a gente consegue se organizar mais, fazer 2, 3 viagens por ano aí. Mas, cara, é muito complicado. É muita responsabilidade. Às vezes você não vai ter horário para entrar nem para sair. Não vai ter final de semana. Por quê? Porque a vida do empresário é assim. Só que eu falo, né? O ganho de um empresário é diferente também Sim. do ganho de um CLT. Então, acaba valendo a pena. E aí quando a gente tem os pilares, né, da nossa vida, que eu acredito que na minha são Deus em primeiro lugar, família, e aí eu tenho meu tempo de esporte, lazer e hobby, cara, eu acho que fica um pouco mais leve toda essa pressão que a gente enfrenta. Então, se eu puder deixar uma dica pra você, é isso, cara. Tenha bem pautado na sua vida os pilares que, eu não sei na minha são os que eu acabei de falar, Deus, família, cara, e trabalhe, faça tudo de forma honesta. Eu falei da questão da qualidade, mas dá sempre o seu melhor. E às vezes não é, se você é um fabricante, se você é um importador, não é, sabe, fazer tudo do melhor jeito, mas, cara, corre atrás do seu cliente, vai atrás, faça o melhor, atenda as pessoas, venda relacionamento. Então, Sim, cara, sim. você tem que gostar de se relacionar com pessoas. Beleza? Cara, é só um gancho em relação. Eu sou apaixonado por psicologia, né? Eu penso até como empresário daqui uns 10 anos eu fazer uma faculdade disso só para entender melhor, nem para usar, porque eu gosto muito do assunto. E eu acho que é uma parada que é um ônus da internet, é um ônus do celular, por exemplo, que é a própria procrastinação. Eu tenho ouvido falar muito sobre o tempo de tédio, cara, né? A gente que é empresário, que está todo o tempo pressão, ansioso para tudo que tem que fazer,
Às vezes tem cara que não tem nenhum tempo de escape pra jogar um beach tennis quando você joga. Que é onde você vai esquecer tudo. Sim. Você vai deixar o celular de lado, você vai deixar tudo de lado pra estar ali naquele momento. E é o que as pessoas não têm, cara. Sim. Tá presente no momento, tem um momento de tédio em que não vai fazer nada. Porque o cara que é bitolado vira um empregado da própria empresa, cara. Sim. Uma das dicas mais valiosas que eu tenho, o pastor Fábio, um grande amigo, lá da Nazareno de Sumaré, e ele falou pra mim, quando eu saí da empresa, eu queria embalar meus produtos. Falei assim, agora eu saí da empresa, não preciso mais pagar ninguém pra embalar, eu mesmo vou embalar, vou ganhar mais dinheiro na minha cabeça. Cara, a primeira coisa que ele fez, ele olhou pra minha cara e falou assim, você vai ser empresário ou empregado? E aquilo ali mudou minha vida. Sim. Porque ali eu falei assim, cara, eu preciso delegar. Exatamente. E uma das coisas é, o seu tempo tem que ser o mais caro da empresa. A sua hora tem que ser a mais cara. Por quê? Porque você é o cara que vai tomar a decisão para compra, você é o cara que vai tomar uma decisão que às vezes vai mudar a história da empresa. Sim. Você não pode estar na operação. Totalmente. E tem muito empresário que é assim, cara. Sim. Vive nisso. Tem empresário que não consegue se desligar. Não consegue. A gente viveu isso muitos anos. O meu pai é um cara que sempre foi da produção. Ele adora, ele ama. Só que ele entendeu, cara, que pro negócio rodar de verdade, ele precisa estar no estratégico. Entendeu? A estratégia da empresa, cara, não vale muito mais, mas é o que vai mandar na produção, o que Sim. vai alinhar a produção. Então, depois que a gente entendeu isso, a gente cresceu muito, cara. E não tô falando só financeiramente, não. Entendeu? A gente cresceu em todos os aspectos, principalmente culturalmente na empresa, né? E eu acho que é isso aí. Brian, obrigado, irmão. Foi um prazer, tio. Foi um prazerzão. Tamo junto. Valeu, Deus continue te abençoando, Amém, cara. amém. Eu acredito que você vai muito longe, você tem muito potencial. E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Vamos seguir o Brian aqui. Cara, vocês têm muito para aprender com ele, viu? Vamos que vamos. Obrigado, viu, pessoal? Deus abençoe. Deus abençoe.